Oi, gente. Então, vamos iniciar um novo assunto, tá? Esse novo assunto está relacionado com o assunto anterior, que foi o primeiro reinado. Nós terminamos o primeiro reinado contando que o Dom Pedro I, num belo dia, depois de não ter mais apoio político no Brasil, decide retornar a Portugal e deixar o trono brasileiro, né, do Império Brasileiro, para o seu filho Dom Pedro II, que naquele momento tinha 5 anos, tá? Então vocês vão copiar o título aí no caderno de vocês, o Brasil sob as regências. Daí vão copiar o objetivo, que é identificar as fases do período regencial, compreender as causas que vão impulsionar as revoltas provinciais, e a gente vai falar um pouco dessas revoltas, e compreender como se deu então o contexto político que vai propiciar o chamado golpe da maioridade. Então assim, né, o Dom Pedro II tinha 5 anos de idade e ele não poderia assumir o trono, né, logicamente. A Constituição de 1824, que foi promulgada pelo pai dele, colocava que caso o trono, né, do Brasil fosse dado por questões talvez de morte, enfim, para algum menor de idade, né, para esse herdeiro menor de idade, ficava por lei que esse trono não seria aceito naquele momento pelo herdeiro, e o Brasil seria governado então por regências, tá? De 1831 então até 1840 a gente vai ter o chamado então período regencial. Aqui é uma charge então do que seria o trono do Brasil, né? Então aqui a gente tem o Dom Pedro, o Dom Pedro II, uma criança, e aqui os três que seriam responsáveis por cuidar dele nesse momento do Brasil. Então a gente vai ter num primeiro momento a chamada regência trina, tá? Vai ser logo que o Dom Pedro I vai embora, tá? Essa regência trina, ela é provisória. Então assim, os deputados estavam em férias, em recesso, e aconteceu do Dom Pedro I abandonar mesmo. Então eles fazem uma regência trina provisória e fazem um manifesto ao povo pedindo que mantesse a ordem. Quando os deputados voltam do seu recesso, é eleita uma regência permanente, tá? E daí é o João Braulio Muniz, o José da Costa Carvalho e o brigadeiro Francisco Lima e Silva. Cada um dessa regência, eles representavam um grupo. Então o Braulio Muniz representava o norte e nordeste, o José da Costa Carvalho representava o sul, e o brigadeiro Francisco Lima e Silva, ele era do sudeste e representava o exército. Então todos estavam representados dentro dessa regência trina. Com essa nova regência, algumas coisas tiveram que ser alteradas, tá? Os regentes não poderiam usar do poder moderador. Lembra que era aquele poder que o Dom Pedro tinha para questionar ou mudar qualquer decisão tomada dentro do território nacional? Esses regentes não poderiam utilizar esse poder moderador. Eles não poderiam, em hipótese alguma, dissolver a Câmara de Deputados. E eles também não poderiam conceder títulos de condecorações. E como eu ia dizendo, e nem conceder títulos de condecorações, ou seja, condecorar alguém por ele ter ido bem em alguma batalha, enfim, não era permitido para esses regentes. Em 1832, então, a gente vai ter o primeiro Código de Processo Criminal, é o primeiro Código Penal que a gente vai ter no Brasil, que, ou seja, pune única e exclusivamente crimes, tá? Então, esse código vai estabelecer leis, ele vai dar mais poderes aos juízes de paz, eles poderiam agora ter papel de julgar, tá? Isso vai fazer bastante diferença nesse momento. A gente passa a ter um ministro da Justiça, que é o padre Diogo Antônio Feijó. É com ele, então, que a gente cria a Guarda Nacional, que a gente considera como uma força paramilitar, que era para defender a Constituição e manter a ordem. O que seria essa Guarda Nacional?
É nesse momento que a gente vai ter o título de coronel, tá? A gente vai ter no Brasil um país muito grande e principalmente que vivia no interior. Então a gente precisa de pessoas para cuidar dessa população, né, para que elas sigam as leis. Então, já que nós não temos exército e polícia o suficiente para os interiores, esse ministro da Justiça, ele daria aos fazendeiros, aos grandes proprietários rurais, o posto de coronel, e essa pessoa poderia então prender, julgar, cuidar, vamos pensar assim, naquele período era cuidar, né? Mas ele mandava naquela região, e ele era o julgador, o que prendia, o que matava se fosse necessário, e ele vai ter muito poder. Então é nesse momento que surge a figura do coronel, sendo muito importante dentro dessa situação política do Brasil. Ok? Continuamos na próxima aula.